Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós estaremos iniciando o quarto trimestre dos comentários das lições bíblicas da classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical. A temática desse quarto trimestre é sobre as promessas de Deus. Serão 13 lições relacionadas com esse tema que nós encontramos nas Sagradas Escrituras relacionado às bênçãos de Deus para o seu povo. Então as promessas revelam que o desejo de Deus de abençoar, encorajar, fortalecer os seus filhos para que eles possam alcançarem as bênçãos de Deus para a sua vida. Então nós estaremos comentando aqui relacionado a essa temática tão importante para a nossa vida, pois as promessas do Senhor são uma fonte de bênção e esperança para todos nós. A primeira lição é uma lição um pouco introdutória, traz o texto de Isaías 55, verso do 6 ao verso de número 13. Olha o que diz a palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então Deus, Ele está próximo, está perto. Deus sonda os nossos corações. E Deus deseja que nós venhamos ter um íntimo relacionamento para com Ele. Esse é o desejo de Deus para todos nós. E aqui nós temos o que? Um convite. O próprio Deus, Ele chamando o que? O homem para que possa invocá-lo, para que possa buscá-lo, para que venha desfrutar o que? Das suas bênçãos, das suas promessas. Essa palavra promessa, no Antigo Testamento, nós temos duas palavras que expressam o que? A definição da promessa. A primeira é Daban, se escreve Dabar. Então essa palavra, ela significa o quê? Um pronunciamento. Significa uma fala. E outra palavra nós vamos encontrar ela nos Salmos, principalmente no Salmo 119, nós encontramos muito essa palavra, né? Inhan, que significa uma declaração, uma palavra, um discurso que do Senhor. Então essa palavra, ela é dominante tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento há uma palavra só para a promessa, que é epangelê ou evangelia. Significa o quê? Um anúncio, uma promessa. Então Deus, Ele é poderoso para realizar tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele declara em favor o quê? Do homem, para que o homem possa desfrutar o que? Das suas promessas. Então nós temos promessas feitas a indivíduo, promessa feita a Israel, promessa feita à igreja, promessa feita à humanidade como um todo. Então, promessas individuais nós temos o quê? Promessa, né? Ali a promessa de Abraão, promessa da salvação, promessa do Espírito Santo, da vida eterna, né? Nós temos promessa relacionada com a provisão, com a proteção, com a prosperidade, de recebermos o que? Um novo coração. Então a Bíblia, ela é recheada o que? De promessas de Deus para o seu povo. Então nós temos que entender que o primeiro passo
que Deus faz para o homem é o quê? É um convite. Buscai-o enquanto se pode achar. Então nós temos que buscar o quê? Buscar Adonai, buscar o Senhor. Então isso requer o quê? Uma disponibilidade do homem. Requer do homem o quê? Um desejo. Então o homem pode buscar a Deus através do quê? Da oração. Através de um coração sincero, de um relacionamento íntimo e próximo com o Senhor. Mas quando se busca a Deus, nós vamos ver que o homem precisa o quê? De demonstrar uma atitude de arrependimento. O homem precisa o quê? Se arrepender. Versículo 7. Deixai o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor. Olha só. Quando há a fé, mais o arrependimento, tem a conversão. E quando isso acontece, olha o que diz o texto, o próprio Deus dizendo, que o Senhor se compadecerá dele, quando ele se torna para o Senhor, porque Deus é poderoso em perdoar. E quando há essa busca, ele traz uma comparação assim, né, no versículo 10, assim como cai a chuva, né, sobre a terra, que faz brotar a semente, né, e vai produzir ali o pão para que a pessoa vai comer, assim será a palavra que sair da boca do Senhor. Então aquilo que o Senhor declarar, aquilo que o Senhor falar, aquilo que ele proclamar, não voltará vazia. Antes fará tudo o que o apraz e prosperará naquilo pela qual o Senhor enviou. Então, Deus, ele quer abençoar de uma maneira toda especial o quê? O homem. Mas é necessário que o homem, ele busque ao Senhor. Porque Deus não está longe, Deus está próximo. Ele sonda os nossos corações. E Deus quer se relacionar conosco. Porque um dos propósitos das promessas, meus irmãos, é a comunhão do homem com Deus, do Deus com o homem. Então nós vamos ver que quando Deus fez a promessa ali no Jardim do Éden, a promessa para que o homem ali governasse ali sobre o jardim, sobre os animais, Deus estabeleceu para ele, olha, você poderá comer ali da árvore da vida, viver eternamente, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não poderá comer. Então nós vamos ver que Deus estabeleceu que uma aliança de um relacionamento. Porém, o homem quebra essa aliança, o homem desobedece. Mas o Senhor prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria o que? A cabeça da serpente, que levou o homem e a mulher ali à queda. Então Jesus, ele veio restaurar a comunhão do homem com Deus. Segundo passo é a promessa de salvação. Deus demonstra o seu amor, o seu cuidado para com todos os homens. E chama os homens ao arrependimento, para que possa desfrutar o quê? De uma vida abundante e na eternidade a vida eterna, né? Nós temos essa oportunidade demonstrada no Antigo Testamento, quando Deus se revela e promete ali salvar tanto Noé como a sua casa, a sua descendência. Deus manifesta que a sua promessa ali a Abraão, de fazer dele o que? Uma grande nação. E nós vamos ver, meus irmãos, que todas as promessas de Deus, Deus se compromete com alguém em cumprir. E elas serão cumpridas. Por quê? Porque Deus, ele é fiel em cumprir toda a sua promessa para com aqueles a quem ele prometeu. Lá em Jeremias capítulo 1, verso 11 e 12, nós vamos encontrar ali o próprio Deus declarando, né? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir.
Então a promessa ela está embasada na fidelidade de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir conforme a sua palavra, porque Deus é infalível. Nada pode escapar de suas mãos, porque operando Deus ninguém impedirá. Então Deus é infalível, Ele não falha, Ele é fiel, Ele não muda, né? E os próprios atributos incomunicáveis de Deus é a garantia das suas promessas. Então Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os cantos. Logo, Ele é capaz de cumprir aquilo que Ele determina, aquilo que Ele fala. E nós precisamos entender que as promessas de Deus, elas são incondicionais e tem promessas condicionais. O que é promessas incondicionais? É aquela que não depende da circunstância, não depende do tempo, não depende da atitude do destinatário. Deus, Ele cumpre a promessa porque Ele é poderoso para realizar essa promessa. E nós temos essa promessa, né? Deus escolhe ali Maria para que através dela viesse o Salvador, para que o Salvador viesse a este mundo. Então não estava condicionada a nenhum fator. Deus quis cumprir essa promessa e cumpriu no tempo determinado. Promessa feita lá em Gênesis vai se cumprir ali na vida de Maria. E outras promessas que são incondicionais. A promessa da ressurreição dos salvos. Quem morreu em Cristo, Deus vai ressuscitar, vai trazer a vida de novo, num corpo glorioso, num corpo incorruptível. E aqueles que estiverem vivos na vinda de Jesus serão arrebatados. E semelhantemente aos mortos, receberão um corpo incorruptível e viverão eternamente com o Senhor. Deus fez a promessa. Ela é incondicional. Promessa o quê? De vida eterna. Para o homem. Então Deus cumpre essas promessas. E há promessas condicionais. Ela depende o quê? De uma atitude do homem para que ela possa ser realizada. Então o homem precisa o quê? Confiar e obedecer. Promessa condicional nós temos ali na questão da chamada ali de Abraão. Deus diz para ele: sai o quê? Da sua terra, do meio da sua parentela, né? Ali do meio da casa do seu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e ali eu vou te abençoar e vou fazer de ti uma grande nação. Então Deus fez essa promessa. Só que era necessário que Abraão, ele cresce e ele obedecesse. E tomasse o quê? Um caminho. E como ele creu e obedeceu, essas promessas, elas se manifestaram ali na vida dele. Promessa de ter os nossos pecados perdoados, ela é condicional. Por quê? O homem precisa crer, precisa se arrepender e pedir perdão, para que possa ser perdoado os seus pecados. Promessa relacionada com a salvação. Só existe uma maneira do homem ser salvo. É através de Cristo Jesus. Não há outro caminho pela qual o homem possa alcançar a eternidade, a não ser através de Jesus. A vida eterna é para todos aqueles que creem. Então Deus, Ele é soberano. E Ele vela pela sua palavra. Então aprendemos que promessa é um compromisso de Deus com o homem, de realizar o quê?
o cumprimento daquilo que ele falou, que ele declarou, que ele proclamou em relação ao homem. Então nós precisamos entender que há promessas incondicionais, Deus quer fazer, Ele faz, e há aquelas que são condicionais. Que Deus nos ajude a confiar nele e guardar o cumprimento das suas promessas em nossa vida. Então nós estaremos aqui comentando sobre promessa de Deus para Israel, para a igreja, promessa e obediência, promessa de salvação, promessa de cura, promessa de um novo coração, promessa de paz, promessa para pais e filhos, promessa de proteção divina, promessa de provisão, promessa de vida abundante. Então todas as promessas de Deus, elas são infalíveis. E nós aqui, semanalmente, Deus assim permitindo, nós estaremos trazendo aqui um comentário para que você possa receber a palavra de Deus e possa se fortalecer diante da sua caminhada rumo às mansões eternas. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever aqui, que assim que nós postarmos essa mensagem, o YouTube ele estará te notificando, e você também pode contribuir, né, deixando o seu joinha aí embaixo, porque toda vez que você coloca o joinha, o YouTube ele entende que você se identificou, gostou dessa mensagem, e logo quanto mais joinha tiver, então se a pessoa buscar o comentário, o tema relacionado a essa mensagem, então essa mensagem vai surgir para que outras pessoas também possam acompanhar o resumo dessas lições. Então que Deus os guarde, Deus vos abençoe, que Ele te dê a paz e fique com o Senhor.